gente, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, e bem-vindos a mais um estudo de João. Hoje estamos no capítulo 6, pessoal. Eu fico muito feliz por você estar aqui assistindo mais um vídeo, me acompanhando a mais um estudo de João. Como eu já disse, estamos no capítulo 6. Obrigada por você estar aqui comigo, tá bom? Mas antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, tá bom? Porque é muito, mas muito importante para o desenvolvimento do canal, tá bom? E se inscreve aqui no canal, tá bom? Para você fazer parte da nossa família. Ativa o sininho para você estar recebendo todos os vídeos, tá bom? Porque aí às vezes você clica em se inscrever, mas aí esquece de ativar o sininho. Porque aí, caso você não clique no sininho, talvez o YouTube não te avise quando eu postar o vídeo, beleza? Aí você sempre, na hora que você for se inscrever, você clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos, beleza? Aí compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Para que esse vídeo possa chegar a mais vidas e que Jesus possa estar transformando as vidas das pessoas. Bom, pessoal, é isso. Agora vamos começar o estudo. Mas antes da gente começar o estudo, vamos fazer uma oração, beleza? Feche seus olhos e me acompanhe nesta oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigada pela nossa vida, meu Deus. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada pela nossa família. Eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja iluminando nossas mentes neste momento, para que a gente possa entender o que o Senhor está falando na Tua palavra, que o Senhor possa estar transformando as nossas vidas, meu Deus, e que através da Sua palavra, meu Deus, que a gente possa vir estar sendo transformados por Ti. Meu Deus, peço que o Senhor esteja abençoando a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando o lar dela, meu Deus. Que o Senhor venha estar conosco nesse estudo, se faça presente com nós, Senhor, nesse estudo, e que o Senhor possa estar entregando este vídeo a muitas e muitas vidas, para que essas vidas possam ser resgatadas para Ti. É isso que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então já pegue a sua Bíblia, tá bom? E abra ela em João 6, porque vamos começar o nosso estudo agora. Bom, vamos começar lendo a multiplicação de pães e peixes, tá bom? Vamos começar lendo. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia uma numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Bom, como lemos, aqui foi feita a primeira multiplicação de pães e peixes. Aí também fala na Bíblia que havia uma grande multidão, muito numerosa mesmo, que seguia a Jesus e aos seus discípulos. Mas por que, Grazi, que essa multidão seguia a Jesus e seus discípulos? Bom, vamos ler aqui no versículo 2. Seguia numerosa multidão porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então aquela multidão seguia a Jesus e seus discípulos porque eles viam as curas que Jesus fazia nos enfermos. E então, quando Jesus subiu ao monte com seus discípulos, ele ergueu seus olhos e viu aquela multidão de pessoas que estava vindo até eles. Ele perguntou o seguinte para Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas, meus queridos irmãos, Jesus já sabia o que ele iria fazer
fazer. Só que ele perguntou apenas para testar, entende? Aqui, no versículo 6 diz o seguinte: mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então ele só perguntou mesmo para experimentar, para testar a Filipe, porque ele já sabia o que ele iria fazer. E então Felipe respondeu o seguinte para Jesus: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. E então logo após, um de seus discípulos, aqui no versículo 8 diz o seguinte: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Bom, aparentemente, aqueles 5 pães e 2 peixinhos não iriam dar para aquela multidão na visão dos discípulos. Mas Jesus falou o seguinte para os discípulos. Olhem aqui no versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Então, através daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez um milagre e saciou a fome daquela multidão. Então, depois que Jesus deu graças sobre os pães e os peixinhos, ele distribuiu para cada pessoa. E então, através daquele milagre, Jesus saciou a fome daquela multidão. Bom, então vamos ler agora o versículo 12 e o 13. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, através daquelas sobras que Jesus falou para os seus discípulos recolherem para que nada se perdesse, recolheram e se encheram 12 cestos. Bom, agora vamos ler o versículo 14 e o 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então Jesus já sabia o intuito daqueles homens, e então ele se retirou para o monte sozinho, como se diz aqui no versículo 15. Bom, pessoal, vocês também podem encontrar este texto, a multiplicação de pães e peixes, também em Mateus 14, 13 a 21, em Marcos 6, 30 a 44 e em Lucas 9, do 10 ao 17 também, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar lendo agora. Jesus anda por sobre o mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Bom, e como diz na Bíblia, ao descambar o dia, os discípulos de Jesus já estavam descendo ali para pegar o barco, porém Jesus ainda não havia ido até eles. E então, quando eles tomaram o barco e foram do outro lado, rumo a Cafarnaum, e já estava escurecendo. E como eu falei, Jesus não havia ido até eles. E então, ali no momento em que eles estavam navegando ali no mar, eles viram Jesus andando sobre o mar. E então, como se diz aqui na Bíblia, no versículo 19, eles falam assim: e ficaram possuídos de temor. Eu imagino a cara dos discípulos quando viram Jesus andando sobre o mar. Eles ficaram com muito medo quando viram Jesus andando sobre o mar. E então Jesus falou o seguinte para eles, no versículo 20: mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Aí logo no versículo 21, então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. E eu queria dizer para você que se você está passando por algum momento muito difícil na sua vida, a tempestade está muito forte, acalme-se, não fique com medo, porque Jesus está contigo, tá bom? Ele vai acalmar a tempestade e o seu barquinho não vai mais balançar, tá bom? Vamos ler agora Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ele não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós.
Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E então, no outro dia, quando aquela multidão, como a gente leu, no outro dia, quando aquela multidão chegou e não viu Jesus ali com os seus discípulos, eles foram logo e pegaram os barquinhos que havia chegado e foram atrás de Jesus e seus discípulos, que foram até Cafarnaum. Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejais e creiais em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes comer do pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, e o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, do modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aquela multidão foi à procura de Jesus e seus discípulos, não por conta dos seus sinais, e sim pela comida. Como se diz aqui no versículo 26, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então eles foram à procura de Jesus não pelos seus sinais, e sim pela comida. Lembra da cura que Jesus fez pela multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Então eles foram à procura de Jesus pela comida e não pelos seus sinais. Então Jesus fala o seguinte para a multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E então a multidão perguntou a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? E então Jesus fala para eles aqui no versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. E então perguntaram o seguinte para Jesus. Então lhe disseram eles: que sinal fazeis para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E então eles falaram logo em seguida: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E então Jesus foi e falou para eles o seguinte: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Então eles acreditavam que era Moisés que dava o pão para as pessoas que estavam no deserto. Então Jesus falou para eles que quem dava o pão não era Moisés, e sim Deus, que é o Pai de Jesus e o nosso Pai também. Bom, vamos ler do versículo 33 em diante. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus é o pão que desceu do céu, entenderam? Agora no versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus desceu do céu, não para fazer a vontade dele, e sim a vontade de quem o enviou. E quem o enviou
Deus, ele desceu do céu para fazer a vontade de Deus. E então Jesus explica para eles no versículo 39 e no versículo 40 que qual era a vontade de quem o enviou, ou seja, qual era a vontade de Deus. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, essa era a vontade de Deus, de que todo homem que se chegasse a Jesus e crer nele, na sua palavra, no último dia, ele o ressuscitará. Agora, pessoal, vamos ler a murmuração dos judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe reconhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Então, os judeus não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai quem me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não me alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? E então os judeus estavam murmurando, e então Jesus falou para ele, aqui no versículo 43, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Então Jesus estava falando que não era para eles ficarem murmurando. Logo a seguir fala, ninguém pode vir a mim se o Pai, quem o me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, como a gente já leu, Jesus ele fala que quem for até ele, crer na sua palavra e nele, vai ressuscitar no último dia. Os judeus estavam murmurando contra Jesus sobre tudo o que ele estava falando. Na parte que ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, eles estavam murmurando também contra isso. Logo, eles murmuram contra isso logo no versículo 41, que diz aqui, murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Vamos ler então aqui a partir do versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Então agora Jesus vai responder para eles. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tens a vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Bom, e o que significa beber do sangue de Jesus e comer da sua carne? Por que Jesus falou isso? Bom, abra sua Bíblia em Mateus 26, que vamos ler do versículo 26, 27 e o 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, queridos, o que significa comer da carne de Cristo? É comer o pão. E o cálice, que quer dizer beber do seu sangue, que é a Santa Ceia. Então é por isso que Jesus falou, que aqui no versículo 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, que é o pão,
Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmo. Então o significado é: comer da sua carne é comer o pão e beber do seu sangue é o cálice, que é a Santa Ceia que todos nós sempre tomamos, não é mesmo? Então, gente, vamos ler aqui novamente em Mateus 26, que aqui vai estar no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então, lembra quando Jesus foi crucificado? Então, foi ali quando foi a remissão, quando Jesus foi crucificado, que ali foi perdoado todos os nossos pecados. Bom, vamos ler agora os discípulos escandalizados. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguir por causa disso. É quem vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Bom, no versículo 63 diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E então, como a gente sempre vê na nossa vida cristã, se a gente depender apenas da nossa carne, nós fraquejamos. Mas se dependermos do Espírito, a gente vence as nossas batalhas com Cristo Jesus. Agora prestem atenção aqui no versículo 64 e o 65. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, meu querido, presta atenção. Jesus já sabia quem havia de trair ele, quem não cria nele. Então, por isso que ele retoma e fala. Olha, presta atenção. Ele fala o seguinte: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, Jesus retorna a falar isso, porque ele já sabia que não cria nele, quem iria trair ele. Então, ele retoma e fala isto. E isso é o que acontece com nós hoje em dia. Jesus já sabe o que acontece no nosso coração, o que se passa no nosso coração, as palavras que saem da nossa boca, as coisas que passam em nossas mentes. Jesus já sabe de tudo. E ele pode transformar a você, se você permitir a ele. Bom, vamos ler agora. Muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo em vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. E então, como diz na palavra de Deus, muitos discípulos o abandonaram. E isso acontece com nós hoje em dia. Quando Jesus vem com uma palavra mais firme, uma palavra mais dura, que é para o nosso bem, a gente não gosta, só quer palavras mansas e a gente quer se retirar e abandonar Jesus e seus caminhos. Mas a gente tem que aprender a escutar as palavras firmes, as palavras duras que Jesus manda para nós, mas a gente também, como a gente sempre escuta as palavras mansas que ele manda para nós. Temos que entender que Jesus não vai vir apenas com palavras duras ou apenas palavras mansas. Jesus sabe os nossos pensamentos, o que se passa dentro da nossa mente e do nosso coração. Então ele vai vir com o que for o melhor para nós. Entenda isso. Amigo, presta atenção, Jesus ele quer te transformar. Não fique apenas esperando só palavras mansas ou apenas palavras duras. Jesus sabe o que se passa dentro do seu coraçãozinho. Então, ele quer te transformar, mas você também precisa permitir que ele transforme você. Jesus não é mal educado, ele não vai entrar dentro do seu coração sem a sua permissão. Ele vai te transformar se assim você permitir, mas ele vai te transformar da forma dele, da forma que ele quiser, entendeu?
Amém? Muito obrigada por você ter assistido até aqui, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Obrigada por você estar sempre me acompanhando aqui nos estudos, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Porque é muito importante para o desenvolvimento do canal. Se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais vidas, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua vida sempre, a sua família. Um beijão, que Deus abençoe vocês sempre e até o próximo vídeo. Tchau!